Natureza humana versus condição humana. Na busca pelo sentido do humano, uma pergunta frequente é: o que é em nós que nos faz humanos, tornando-nos singulares em relação a todos os outros seres da natureza? Qual que é a nossa essência, a nossa substância, aquilo que nos distingue de todos os outros seres, que faz de nós quem nós somos? Em outras palavras, qual que é a natureza humana, se é que existe uma natureza humana? Nessa pergunta está implícita a ideia de que existe uma essência humana que nos distingue, por exemplo, dos outros animais, dos vegetais, dos minerais. Tendo em vista a definição de natureza humana, Aristóteles ressaltou que os humanos são seres racionais, políticos, dotados de logos, de linguagem, de razão. Aquilo que lhes caracteriza e lhes torna singulares é o fato de serem dotados de razão. Além disso, se somos dotados de uma natureza humana, significa que já nascemos com ela. O que fazemos ao longo de nossa vida é transformar em ato essas potencialidades que carregamos desde o nascimento. Observando as pessoas, filósofos procuraram evidências que poderiam confirmar a realização de suas potencialidades. Para alguns, o ser humano se distingue dos demais seres porque pensa, utiliza a linguagem e a razão, o que o caracteriza como um Homo sapiens. Para outros, a natureza humana reside nas relações econômicas, dando origem ao conceito de Homo economicus, ou Homo faber. Há também quem afirma que apenas o ser humano pode criar, fabricar o Homo faber, ou trabalhar o homem laborans, ou ainda brincar, jogar o Homo ludens, ou então nenhum desses aspectos em particular, mas o conjunto deles. Alguns filósofos, porém, não ficaram satisfeitos com nenhuma das caracterizações de uma suposta natureza humana. Eles afirmaram que o ser humano não é definido por uma característica universal, ou seja, que esteja presente em todos os seres humanos em qualquer época e lugar. Segundo esses filósofos, o ser humano deve ser caracterizado por aquilo que cada um faz de si mesmo, de acordo com as realizações humanas do mundo, com as suas escolhas. Eles tiraram o foco da definição pela essência humana e colocaram na existência. Nessa perspectiva, não há nada universal que defina o ser humano, e só podemos compreendê-lo observando como os seres humanos vivem e como se relacionam com os demais indivíduos e com as coisas do mundo. Para saber o que faz de homens e mulheres seres humanos e não outros seres quaisquer, seria mais importante estudar a condição humana do que uma suposta natureza humana. Toda semente tem a potência para se atualizar em planta. Assim, o devir é a ação de um ser que vai do ato, de sua forma de ser atual, do que é no momento, por exemplo, a semente, a realização da potência nele contida, isso é, ao que ele pode vir a ser no tempo que é a planta. Segundo Aristóteles, o devir é uma manifestação da razão em nós. Essa condição refere-se aí aos fatores históricos e sociais em meio aos quais o ser humano vive, sobretudo as ações que ele exerce sob sua influência, sendo capaz de produzir novas condições. Na ideia de condição humana não há, portanto, uma noção determinada ou pré-determinada de ser humano, mas uma abertura de sua compreensão que está de acordo com a diversidade das nossas ações e nossas escolhas. Os filósofos que pensam em termos de condição humana colocam muito mais ênfase na investigação da existência, porque é aí que podemos conhecer o ser humano mais profundamente. A filósofa contemporânea, por exemplo, a Hannah Arendt, ela compreendia essa condição como um exercício do que ela denominou de uma vida ativa, vitativa, em latim, vita activa, não activa que é da caganeira, em latim, que se desdobra nas três atividades humanas fundamentais: o trabalho, a obra e a ação. Apesar de que a nossa vida ativa, a nossa vida activa, um monte de cagada muitas vezes, que são as nossas escolhas, Então a gente faz as nossas atividades no âmbito do trabalho, da obra que nós criamos através do trabalho, da ação que empreendemos durante o trabalho para fazer a obra. O trabalho é a atividade do corpo humano em seu aspecto biológico, A obra é a atividade da existência que consiste em transformar a natureza e criar cultura. Então a obra é quando você transforma a natureza em cultura. A ação é a atividade política, aquilo que os indivíduos realizam entre si, as relações de poder que se estabelecem entre si, de hierarquia ali. A cada uma dessas atividades corresponde uma condição humana. Ao trabalho corresponde a própria vida, pois ela é necessária para a realização de todas as atividades. A obra corresponde à mundanidade, na medida em que os seres humanos criam um mundo por meio da cultura, e ao mundo que possibilita a obra. E a ação, por fim, corresponde à pluralidade, pois ela é requisito aí para que a política possa ser feita por todas as pessoas.
Então a condição humana é o que nos permite que, exercendo uma vida ativa, sejamos humanos de fato. Contudo, ressaltou Hannah Arendt, essa noção não explica, não define o que somos. Ela nos condiciona, ela nos mostra o horizonte no qual construímos a nossa vida, mas não nos determina de modo absoluto, como uma natureza humana, que seria uma essência que vai determinar quem nós seremos desde o momento do nosso nascimento. Esta só poderia ser conhecida do ponto de vista de uma divindade, de um ser que estivesse acima dos humanos. Já as condições humanas elas podem ser conhecidas, proporcionando às pessoas um referencial dentro do qual podem se mover e criar. Então, para evitar erros de interpretação, a condição humana não é o mesmo que a natureza humana. E a soma total das atividades e capacidades humanas que corresponde à condição humana não constitui algo que se assemelhe à natureza humana, pois nem aquelas que discutimos neste livro, nem as que deixamos mencionar, como o pensamento e a razão, nem mesmo a mais meticulosa enumeração de todas elas, constituem características essenciais da existência humana, no sentido de que, sem elas, essa existência deixaria de ser humana, segundo a Hannah Arendt, na sua A Condição Humana. Então, a Hannah Arendt, ela que viveu de 1906 a 1975, filósofa alemã de origem judaica, foi aluna de importantes pensadores do início do século XX, como Heidegger, com quem ela teve um caso amoroso, Russell, Jaspers. Foi vítima do nazismo, mas conseguiu fugir de um campo de concentração. Exilou-se em países europeus no início da década de 1930 e a partir de 1941 nos Estados Unidos, onde viveu até a sua morte. Entre suas várias obras destacam-se As Origens do Totalitarismo, a obra talvez mais importante dela, onde ela vai tentar definir e distinguir o totalitarismo dos outros regimes autoritários, de 1951, A Condição Humana, onde ela trata essa questão aqui do trabalho, a vida ativa, o trabalho da obra e da ação. O trabalho, lembrando que está relacionado ao nosso corpo, ao nosso aspecto biológico. A obra está relacionada aí à transformação da natureza em cultura, e a ação está relacionada aí com as nossas relações políticas, a atividade política na sociedade. Então, o trabalho é aquilo que a gente exerce com o nosso próprio corpo, atividade laboral. A obra é quando a gente transforma a natureza, o mundo à nossa volta natural, em cultura, ou seja, em algo produzido pelo ser humano. E a ação é a atividade política, aquilo que a gente realiza nas relações sociais que estabelecemos, quando somos não essencialmente sociais, mas estabelecemos relações sociais. Essa é uma condição humana. À medida que a gente vive, a gente entra em contato com outras pessoas, e aí a gente vai, nesse convívio social, estabelecendo relações de hierarquia e de poder. E A Vida do Espírito, também, de 1971, A Condição Humana, de 1958. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Hasta la vista, vídeos, até a próxima.